Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate, um programa dedicado a questões importantes da atualidade e do país. Hoje falando sobre o mercado imobiliário. Para isso, nós temos a satisfação de receber José Augusto Viana, presidente do CRES São Paulo, Conselho Regional de Corretores Imobiliários. Viana, é um prazer recebê-lo nos estúdios da Com Brasil. Prazer é meu, Fernando. Alegria muito grande estar aqui contigo. Uma alegria. Eu vou começar pedindo para você nos contar um pouco da carreira do corretor de imóveis. A gente vê, muitas vezes liga um filme e vai ver o filme norte-americano, e o corretor de imóveis é retratado sempre como um sujeito que chega sempre na estica, um terno e gravata, um blazer, um belo sapato italiano, um conversível, e vai mostrar mansões para os seus clientes e sempre apresentado como alguém muito bem sucedido, né? Depois daqueles documentários da Netflix, também tem vários seriados falando sobre casas espetaculares na França, no Caribe, não sei onde, que também mostram os corretores de imóveis como pessoas vocacionadas para aquilo, com escritórios especializados realmente nas questões imobiliárias. E eu queria te perguntar, aqui no Brasil, muitas vezes o corretor de imóveis ele tem sim, esse perfil, mas não são todos. A base da pirâmide, às vezes, é daquele sujeito que já é um profissional liberal, então ele é um engenheiro, é um advogado, e que também fez o TTI, o Técnico de Transações Imobiliárias, tem o seu certificado no CRES, e que, eventualmente, pode fazer uma transação imobiliária, e que, portanto, ele tem, como vamos chamar assim, uma segunda via, uma segunda opção. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor enxerga o futuro do corretor de imóveis no Brasil e se o CRES tem feito aí um trabalho para cada vez mais a gente se assemelhar com mercados mais, vamos chamar assim, mais promissores na área imobiliária. Bem, nós temos, cada país tem sua característica própria. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem promovido, nos últimos 15 anos aproximadamente, uma interação muito grande com países estrangeiros. Então, feito contato com associações de corretores. Para você ter ideia, hoje nós já temos assinado convênios com 32 entidades internacionais. Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia, e para promover essa interação. E é uma coisa realmente interessante. Nos Estados Unidos, nós temos o registro de corretores de imóveis muitíssimo bem sucedidos, porque, evidentemente, o imóvel também de mais alto padrão e nos locais que eles trabalham são clientes classe A, como tem aqui no Brasil também colegas com esse mesmo perfil. Agora, nos Estados Unidos, essa questão da vocação, né, quem nasceu para ser corretor, nós temos tido aqui no Brasil um crescimento muito grande. De 30 anos para cá, a profissão foi regulamentada em 1962, portanto nós temos 62 anos de oficializados, mas na realidade iniciamos lá nos anos 30 com uma associação, depois um sindicato. Então a profissão já tem eu te diria o seguinte, ela já está consolidada no âmbito da sociedade, até pela sua regulamentação através de um diploma legal, né, da nossa lei. E aí o que acontece? No passado, nós não tínhamos nenhum tipo de instrução acadêmica para se chegar a ser corretor de imóveis. Os primeiros corretores de imóveis eram aqueles que foram sindicalizados e automaticamente na instituição da lei em 1962, eles adquiriram o direito de se regularizarem como corretores dentro do diploma legal. E naquela primeira lei não havia nenhuma exigência de formação acadêmica para ser corretor. Eram os primórdios. Sim, até que em 1977 o Ministério Público
74, o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei. Essa ação foi rolando até que em 1978 a lei foi considerada inconstitucional. Aí, à época, o pessoal da correria conseguiram lá com o ministro do Trabalho da época, era um gaúcho, Arnaldo Prieto, um cara que hoje é o nosso patrono. Ele conseguiu, junto ao Geisel, que era o presidente da República, a lei atual, a Lei 6.530 de 78. E essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. E ela que prevalece até os dias de hoje, teve algumas alterações legislativas, mas permanece. E essa exige a instrução acadêmica, que é um curso técnico de transações imobiliárias. Apesar de que já temos o curso superior. Tem o curso superior? Ciência em Gestão Imobiliária. Esse nós temos em várias faculdades de todo o Brasil, tem aqui em São Paulo, e já tem inúmeros colegas. E tem ensino à distância também, como existe o TTI à distância, também tem essa faculdade. Sim, tem também à distância. Agora eu destaco aqui, falando em ensino à distância, eu destaco aqui o Instituto Paula Souza, né, que é a ETEC. A ETEC tem o curso de técnico em transações imobiliárias, que é gratuito, e esse curso da ETEC ele é um curso de excelência, pode-se dizer um dos melhores do país, e ele ministra tanto presencial quanto à distância, e é gratuito, que é o do governo do estado. Né? Mas daí, Fernando, os corretores de imóveis brasileiros, como você disse, a maioria deles eram profissionais de outras atividades que acabaram vendo na atividade da corretagem uma possibilidade de ganhar muito dinheiro. E assim tem, eu vou citar o exemplo, o meu irmão caçula. Ele se informou engenheiro. Bom, e foi trabalhar com engenharia. Aí, trabalhando com engenharia, teve contato com construtores. E aí ele viu que fazer intermediação imobiliária era um bom negócio. E hoje ele é um corretor bem sucedido, constrói também, mas a base econômica, financeira da vida dele veio da corretagem imobiliária. E aí muitos outros profissionais começaram também a exercer atividade. E é uma coisa interessante. Você pega, por exemplo, um contador. Ele tem lá o escritório de contabilidade, o relacionamento, o networking dele é fantástico. E ele sabe da vida financeira, econômica de um monte de pessoas. Ele sabe muito bem qual é a necessidade de um e de outro. E aí eles começam, puxa vida, olha, para resolver esse problema você pode vender essa tua propriedade. Aí ele vai e se inscreve no CRES para ele ser o intermediador e ter a oportunidade de ganhar aquele dinheiro. O advogado, ele está fazendo um inventário. Aí ele vê lá inúmeros imóveis que serão vendidos ou alugados. Ele, puxa vida. Se ele tivesse o Cresce, ele poderia ele mesmo fazer esse tipo de operação. Aí ele corre lá no Cresce, faz o curso numa escola, vai lá no Cresce e se inscreve. Às vezes ele entra, vamos chamar assim, nessa carreira por uma questão de oportunidade, ele fala, isso aqui é importante, e toma amor por essa carreira, por essa atividade, e acaba, vamos chamar assim, se envolvendo mais profundamente com a área. Mas sem dúvida. Então a pessoa, porque o ser humano, ele é movido pelo interesse, né? Quando ele faz uma transação e ele vê ali que ele ganhou um dinheiro. Vou citar um exemplo aqui, não vou mencionar o nome da empresa, é claro, mas um diretor de uma grande empresa de varejo nacional, ele aluga e compra os imóveis dessa empresa. E ele começou a ter contato com os corretores. E é um executivo de altíssimo nível, mas ele via que a cada transação que ele fazia, o corretor estava ganhando X, o equivalente a 3, 4 meses de salário dele, que estava lá fazendo o negócio. O que ele fez? Ele se credenciou, saiu da empresa e abriu uma imobiliária. Para ele mesmo fazer. Isso, estou falando aí, coisa de 35 anos atrás, e até hoje ele é o fornecedor exclusivo dessa grande empresa. Então imagino que ganha de dinheiro uma pessoa como essa. E evidentemente que a profissão, ela pegou um perfil perante a sociedade
que muita gente diz, o cara foi mal sucedido em tal profissão, virou corretor de imóveis. Muito pelo contrário, ele virou corretor de imóveis porque apareceu uma grande oportunidade. Para ele ser ainda mais bem sucedido na sua atividade. Perfeitamente. E nos Estados Unidos, você vê, tem 400 e poucos milhões de habitantes, e os Estados Unidos têm hoje 3 milhões e 500 mil corretores de imóveis, trabalhando ativos. 1% da população. Pois é, e aqui no Brasil, nós temos 202 milhões de habitantes, segundo o último censo, né? E nós temos apenas 600 mil corretores. Então, o número tem espaço ainda, então. Mas muitos. Hoje nós temos cerca de 1/4 dos corretores necessários para movimentar o nosso mercado. Um dos grandes problemas das empresas imobiliárias, construtoras e incorporadoras, o maior problema deles é conseguir. Não tem corretor para trabalhar. Não tem. E é impressionante. E no Cresce, o maior número de processos que nós temos em andamento no Cresce é o processo de facilitação do exercício legal da profissão. O sujeito não tem o Cresce e faz a transação imobiliária sem poder fazer. E patrocinado por uma imobiliária. Então esse é o grande problema, né? E nós precisaríamos, hoje temos aí inúmeros jovens entrando como primeira profissão. Decidiram lá enquanto estavam no primário, e jovens que nem têm pessoas, corretores em suas famílias, e vieram para o mercado. Estão indo bem, são bem-sucedidos. Fizemos agora um censo muito recentemente, em nível nacional, para conhecer de perto a situação atual da categoria, e encontrou-se um valor de remuneração média de R$ 7.900 por mês. É um salário médio razoável. Maior que a média brasileira. Com certeza, a média brasileira é R$ 3.900, né? E o nosso é R$ 7.000 e tantos reais. Então, é uma média excelente. E nós temos aqueles corretores que não ganham menos de R$ 300 mil por mês, trabalhando aí muito bem sucedidos, e sem compromisso de horário, sem empregado para poder ficar perturbando com ação trabalhista, sem problema com fiscalização, porque trabalha só com... Uniprofissional. Então, sem patrão. Está sem patrão, e é uma vida, né? Eu considero o seguinte: o corretor de imóveis é aquele indivíduo que não fica preso a nada, né? Ele tem uma liberdade muito grande. Só que dentro do objetivo, que é perseguir remuneração, o que acontece? Ele acaba ficando prisioneiro de si próprio, né? Então, como eu estou lá numa sala de espera de um teatro, batendo um papo e tal, escuta aqui o cara falar: puxa, mas não consigo vender meu imóvel. Fala: oi, boa noite, com licença. Aqui o cartão. Você está lá na praia tomando sol, o cara fala: puxa vida, eu não consigo imóvel para alugar. Amigo, onde é que você quer alugar? Ele tá aqui, tem um cartão aqui. Então, o corretor não para, né? Ele tá sempre... Trabalha 24 horas por dia. Está sempre ligado. E participando do Rotary Club, da maçonaria, da associação comercial, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, dos grupos na igreja. Network, tem que ter network. Network, perfeitamente. E aí você vai buscar essas figuras bonitas que aparecem lá na televisão dos programas americanos, e você vai encontrar aqui no Brasil os corretores de imóveis que frequentam, né, esses clubes de golfe, frequentam aí os aras de criação e treinamento de cavalos. Eles têm um relacionamento com pessoas muito bem-sucedidas, e por incrível que pareça, 100% das pessoas sempre estão precisando de um corretor de imóveis. Sempre. Lembro-me que num dos almoços do LIDE, lá do nosso ex-governador, o João Dória, me colocaram lá numa mesa, era uma mesa de 12 pessoas. Todos CEOs de empresas de atuação nacional ou multinacional.
todos me pediram o cartão porque todos tinham demanda no mercado imobiliário. Estavam crescendo, precisavam de imóvel. Todos tinham demanda, querendo vender, comprar, ou da empresa, ou particular, ou de um parente, ou todo mundo tinha demanda de mercado imobiliário. Eu quero te fazer uma pergunta aí nessa área da demanda imobiliária, porque me parece também que nos últimos tempos mudou um pouco o perfil do modelo de aquisição. No passado a gente ouvia falar de consórcio, o pessoal não usava muito, né? O consórcio e tal. Aí depois isso foi avançando, foi sendo cada vez mais regulamentado pelo governo, as empresas foram ficando mais seguras e tudo mais. E hoje é um dos modos de aquisição, é o consórcio. Eu queria lhe perguntar, você percebe isso também na sua área de atuação, de que antigamente todo mundo era SFH, né? O financiamento bancário, Sim. não sei o quê, quem não tinha dinheiro para comprar à vista, né? Mas o consórcio meio que parece que ficou concorrendo com o sistema de financiamento tradicional, porque menos juros, menos taxas e tudo mais. Isso é uma realidade? É uma realidade, mas o consórcio ele não tem tido interesse. O interesse é muito fraco. O Cresce faz uma pesquisa mensal do movimento do mercado imobiliário de imóveis usados. Então, nos imóveis usados, que é a nossa pesquisa, o consórcio dificilmente ele aparece como forma de pagamento. Então, na nossa pesquisa tem forma de pagamento. Aí vem financiamento, parcelamento direto com o proprietário ou venda à vista, né? E consórcio. São as modalidades que aparecem na nossa pesquisa. Quando aparece o consórcio, eventualmente ele aparece com 1%, 1,5%. Já teve oportunidades que ele apareceu com 5% das transações realizadas naquele período foram pagos com cotas de consórcio. E o consórcio tem uma questão muito importante. O cidadão que está vendendo a cota do consórcio, ele mostra o consórcio como uma coisa maravilhosa, que é. Eu considero o consórcio uma excelente forma de aquisição, né, de reserva lá, de investimento. Eu considero muito boa. Que a pessoa vai ali poupando por mês uma determinada quantia e ele acaba tendo aí acesso a um bem de grande valor. Então eu considero um bom negócio. O problema é que o consórcio, para comprar a cota, você não tem que comprovar renda, você não tem que comprovar a idoneidade. E infelizmente, a maioria das pessoas tem algum tipo de restrição que não dá acesso ao financiamento imobiliário. Ou não consegue comprovar a renda para ter acesso ao financiamento imobiliário. E escutando o argumento do vendedor do consórcio, ele compra aquela cota e consegue chegar lá. Ou ele é sorteado, ou dá um lance e tem direito a usar a carta. E aí o que acontece? Para comprar o imóvel usando a carta do consórcio... Aí vão pedir para ele os dados para saber se ele tem capacidade financeira para pagar ou não. Exatamente. Aí ele vai precisar de fiador, ele vai precisar de ter idoneidade, aí ele não tem acesso. Vai precisar ter a renda, vai precisar disso aqui. Porque agora não é mais só para comprar a cota, agora chegou na hora de financiamento de verdade. Né? Exatamente, ele vai ficar com uma responsabilidade que o consórcio vai estar pagando bem então, para ele. Eu não sabia, eu estou lhe perguntando isso porque eu entendi que o consórcio tinha crescido muito por conta de ser uma modalidade de aquisição com menos taxas e com menos juros. Né? Sim, agora... Pelo menos eu vi isso na internet, quer dizer que tinha crescido muito. Mas talvez seja para imóveis novos, né? O sujeito chega... Isso é o mercado em geral. Sabe por que a notícia de que cresceu bastante? É porque partiu do zero. Então, qualquer coisinha que vem é um aumento expressivo. Tá né? bem. Então, 100% de um é 2. Não é verdade? Aí você fala em percentual. Mas olha... E no que era 10 para virar 11, cresceu só 10%. O Silvio Santos tinha um consórcio que... Remasa?
Não, mas me parece que era um do Banco Pan-Americano. Ah, sim, tinha sim. À época, eu Consórcio tive Pan. lá conversando para nós fazermos um convênio com o Cresce, para os corretores venderem também a cota de consórcio. Era um negócio tão violento que o Silvio Santos não podia falar no ar. Porque se ele falasse, congestionava todos os telefones lá do telemarketing deles. Era impressionante, 60 mil pessoas ligando assim. Nossa. E aquela venda de consórcio, e aí depois vinha. Era uma venda feita muito no impulso, aí acabava tendo aí 60%, 70% Desistência. de desistência. E atrapalhava os grupos. Isso é uma confusão danada, né? E a Caixa Econômica Federal ainda permanece, luta através do consórcio, e é impressionante. Os corretores não se interessaram em trabalhar com cotas de consórcio, mesmo sendo remunerados com um percentual expressivo, não aceitaram. Foi feito uma cooperativa nacional de corretores de imóveis para se dedicar exclusivamente ao consórcio habitacional e imobiliário e não teve sucesso. Não a deu cooperativa certo. Parou, praticamente se dissolveu porque não houve interesse. Mas é uma modalidade que eu considero interessante. Agora também leva em consideração o seguinte, Fernando, você pega aí uma taxa de administração de consórcio, ela vai ser qualquer coisa em torno aí, acredito eu, por volta de uns 15%. Né? 20% em 20 anos, né? Então, 20% em 20 anos. Você vê, 20% é uma paulada grande, né? Não é brincadeira, não. Às vezes você vai encontrar aí uma taxa de juro, uma forma de amortização que acaba compensando mais. E o consórcio tem um agravante muito grande. A pessoa, se ele não tem o imóvel próprio, ele está comprando um imóvel para adquirir a casa própria. Ele tem que pagar o aluguel e ao mesmo tempo pagar a prestação. E aí pouca gente tem esse fôlego. Poucas pessoas têm essa capacidade. E aí acaba tendo aquele que, quando é contemplado, vai ter problema para ter acesso aos recursos, porque ele tem renda informal ou tem restrição no cadastro, coisas dessa natureza. Entendi. Mas eu não descarto de maneira nenhuma a utilização da cota de consórcio para fazer negócio. Eu considero uma excelente forma de poupança. Agora, presidente Viana, eu gostaria de lhe perguntar a respeito daquilo que o Cresce oferece também para o corretor de imóveis, no que diz respeito a convênios, enfim, alguma clube de benefícios. Eu queria lhe perguntar como é que está esse assunto dentro do Cresce. Bom, o Cresce é uma autarquia federal e, como autarquia, ele não pode oferecer benefícios. Porém, o Tribunal de Contas da União autorizou, através de um acordo que é recente, esse acordo, que os conselhos todos, assim como é o Conselho Regional de Medicina, de Contabilidade, de Engenharia, enfim, todos eles podem ter um clube de benefícios para os seus inscritos. Então o Cresce hoje tem. Sim. Nós temos cerca de 1.000 empresas conveniadas com o Cresce, que não nos gera ônus nenhum, é zero, mas com benefícios para os corretores de imóveis. Então os corretores conseguem comprar o carro 0 km com um desconto na tabela. Dependendo da marca, tem desconto que pode chegar até 20%, desconto expressivo. E aí nós temos também com laboratórios, clínicas radiológicas de diagnóstico de imagens, médicos, enfim, restaurantes, cinemas, lojas de roupa, de computadores, uma série de serviços e produtos que nós temos lá conveniados. Agora, recente, nós terminamos um edital, estamos aí há 10 dias aguardando empresas que têm esses aplicativos de fidelidade para que possam também se conveniar ao Cresce para que os corretores possam ter acesso a esses benefícios. E o Cresce tem um grupo de funcionários que cuidam de cursos e palestras. O Cresce tem palestra técnica
diariamente. Para uma atualização permanente. Atualização permanente. Temos cerca de 11 cursos acerca de vários temas. O mais conceituado e procurado deles é o curso para avaliação de imóveis, que é um curso puxado, tem 14 aulas apenas, mas são 3 horas cada aula. Então ele é bem puxado. Tem o curso de perito, né, para quando nomeado por um magistrado para atuar como perito, saber exatamente o que fazer, qual é o comportamento. Temos cursos de administração de locação, cursos de elaboração de contratos, fotografia, uma série de questões, inferência estatística, cursos que dão ao corretor de imóveis excelentes condições para ele exercer a sua atividade profissional. Perfeito. Presidente, queria que o senhor falasse também a respeito das imobiliárias internacionais que surgem, vêm para o Brasil. Eu vou citar alguns nomes aqui que são conhecidos do público, como, por exemplo, a Remax, a Richard Ellis, a Christie's, enfim, são grupos internacionais que atuam aqui no mercado brasileiro. Eu queria lhe perguntar, qual a sua visão a respeito disso, se é importante para o Brasil ter essas referências internacionais, se faz bem para o mercado e se isso também gera negócios e, vamos chamar assim, trabalho, né, aqui no Brasil por conta dessas empresas e se de alguma maneira elas também respondem à mesma legislação brasileira e ao CRESSE. Com certeza. Qualquer dessas imobiliárias internacionais que venham para o Brasil, elas estão submetidas à nossa lei, que é uma lei federal. Mas todas elas cumprem com as formalidades que a legislação obriga. E a maior parte delas, sempre muito criteriosa, e vem para cá, evidentemente, vão trabalhar com corretores de imóveis brasileiros, né, que vão ter aí mais condições de trabalho, mais possibilidade de trabalho. Eu, particularmente, vejo com muita satisfação. É uma concorrência saudável, faz com que o pessoal saia do conforto e parta para a luta, porque quando chega um concorrente poderoso, todo mundo tem que correr. Mas eu te digo o seguinte, as imobiliárias tradicionais brasileiras, mesmo ainda não tendo alcançado a evolução técnica necessária para os dias de hoje, porque a informatização, a digitalização, enfim, esse contato virtual, ele acabou sendo essencial. Não dá mais para trabalhar sem estar utilizando ferramentas digitais. E muitas imobiliárias ainda trabalham pela forma tradicional, mas com uma característica interessante, Fernando, que é o que mantém esse motor funcionando, a corretagem imobiliária. Vamos pegar aqui um bairro de São Paulo, digamos Lapa, Vila Mariana, Perdizes. Você vai na imobiliária lá, local, ele está ali estabelecido há 25, 30, 40 anos, e pode vir a imobiliária que for do exterior, a vida dele lá continua do mesmo jeitinho, porque o pessoal lá da região confia nele. Tem essa relação de confiança. Isso que eu ia lhe perguntar, presidente. É igual médico de família, você não vai em outro, é aquele, né? E o corretor está assim. Então, isso que eu queria lhe perguntar. Porque assim, na realidade, quando o sujeito vai adquirir um imóvel, não é todo dia que o sujeito compra um imóvel. Às vezes, aqui no Brasil, o sujeito compra um imóvel quando consegue, que é o famoso sonho da casa própria. Um único imóvel na vida inteira. Né? Às vezes, é mais bem sucedido, compra uma casa na praia, que é um segundo imóvel de lazer e tal. Agora, quer dizer, ele vai comprar tanto, vamos chamar assim, ele não vai comprar tantas vezes imóvel como ele vai comprar outros bens. E aí a pergunta é, qual que é a necessidade de, na hora da compra, temos na locação, ele contar com um profissional preparado, habilitado, como um corretor de imóveis. Porque o sujeito pode, às vezes, comprar sozinho, vender sozinho, não sei o quê, e cair numa armadilha, né?
Ah, mas sem dúvida, Fernando. Olha, eu acho uma temeridade alguém fazer um negócio sem a assessoria de um corretor de imóveis, de uma imobiliária, porque afinal de contas é o que você disse. A maioria das pessoas faz, quando muito, um negócio na vida. Vamos exagerar aí, alguém que tenha um pouco mais de desenvoltura, 3 transações comerciais na vida. Ora, não importa que ele é advogado, que ele é engenheiro, arquiteto, ele é até do ramo. Só que a complexidade da transação imobiliária e as questões que envolvem uma transação imobiliária para que ela seja considerada sadia, exitosa, é muito grande. O checklist é grande. Mas, puxa vida, não só o checklist é grande, como existem inúmeras pegadinhas que, diante dos fatos encontrados, você tem que procurar resolver. E a legislação brasileira, ela impõe ao corretor de imóveis, ou à imobiliária, evidentemente, responsabilidade total e absoluta por aquela transação. O artigo 723 do Código Civil Brasileiro deixa claro que o corretor responde por perdas e danos por qualquer questão que venha aparecer aí depois da transação realizada. Então, os corretores, eles têm o cuidado de tomar todas as cautelas necessárias para que o cliente não venha a ter nenhum tipo de prejuízo ou algum aborrecimento. E o trabalho do corretor qual é? Criar um plantel de clientes bem-sucedidos para que ele tenha uma carteira que ele possa dela viver. Sim. Eu te cito um exemplo. Não são muitas pessoas que me procuram, mas eu estou com o meu escritório há quase 50 anos na Praia Grande. Mas tem cliente que vai lá e fala, olha, eu quero falar com o Viana. Aí a minha mulher fala, mas ele não está, ele está viajando. Bom, então que dia que ele vai estar aqui? Espera ele chegar para poder falar. Aí eu vou ver, o cara comprou imóvel comigo há 30 anos atrás, agora quer vender. Mas só quer se for comigo, porque ele ficou deu certo aquela transação imobiliária. Ora, e isso, satisfação, orgulho, alegria à parte, isso é dinheiro. Uhum. Isso é dinheiro, é ouro puro, porque a pessoa não faz negócio se não for comigo. Ora, quanto vale isso? Então, o bom atendimento, né, um número de clientes bem atendidos, bem-sucedidos, é o capital que o corretor forma ao longo de sua vida para que credibilidade, ele possa... né? Credibilidade. A partir de um determinado momento, ele não precisa fazer anúncio. Olha, a minha imobiliária mesmo, nós não gastamos um níquel com anúncio, de maneira nenhuma, porque nós trabalhamos lá, no Boqueirão da Praia Grande. Bom, agora eu já estou fazendo propaganda, depois você manda a conta. Como é que chama a imobiliária, então? Vamos aproveitar. É o meu nome, Augusto Viana Imóveis. Augusto Viana Imóveis. Então nós estamos lá no Boqueirão da Praia Grande, há 50 anos. Conhecemos tudo e todos ali. E só fazemos negócio por lá. Eu não sou aquele corretor que vai para o Guarujá, que vai para o Peruíbe. Não. O meu negócio é Boqueirão da Praia Grande. Está lá minha mulher, minha filha, no escritório imobiliário. É ali que a gente vive. Ali você conhece tudo também, né? Sabe onde vai construir o prédio, né? Tem as informações que são importantes. Olha, ali é importante, porque vai sair um prédio, vai valorizar aquele terreno, vai não sei o quê. E, Fernando, quer dizer, dá as dicas também para quem está comprando. E todo mundo me conhece minha esposa, conhece minha filha. Então você está num ambiente doméstico ali, que é aquilo que eu disse a respeito da concorrência internacional, da evolução da tecnologia. Nós não sofremos naquele nosso a concorrência. Mundo. Não tem essa influência. Né? E tem escritórios vizinho ao meu, pessoas profissionais muitíssimo bem-sucedidos, muito mais do que eu, e que estão lá do meu lado ganhando muito dinheiro, e nós estamos ganhando dinheiro aqui, levando a nossa vida. Ou seja, tem mercado, tem espaço para todo mundo atuar. Bom, eu estou num lugar privilegiado, né? Praia Grande tem uma frequência de negócios imobiliários. E mudou muito também, né? A Baixada Fantástico. Santista. E você pega uma cidade que hoje tem 300 e poucos mil habitantes, 310 mais ou menos por aí, e tem 674 imobiliárias. Você imagina? Olha só. É muita imobiliária e todo mundo vive. Sim. Né? Claro, tem lá uns bem-sucedidos, outros menos, mas vamos levando.
Então, a atividade da corretagem imobiliária, depois de um determinado tempo que um profissional de outra área a exerce, ele acaba ficando com ela predominantemente, porque os recursos que são oriundos dos honorários numa transação, eles sempre são expressivos. Se a pessoa souber trabalhar, evidentemente que é muito mais. Agora tem aquela outra parte também dos corretores de imóveis que trabalham associados às imobiliárias nos plantões de venda. Então ali você tem uma remuneração que é muito menor do que aquela. Por exemplo, eu não trabalho abaixo de 6%, que é uma prática do mercado e habituamos a trabalhar nisso. Quando cai uma remuneração, vamos lá para 5%. Agora, a maioria dos colegas que se dedicam aos lançamentos de imóveis novos ganham aí entre 1% a 2% aproximadamente. Só que é o seguinte... Volume. Volume. Fazem bastante negócio, enquanto que eu lá não. Muito espaçado. Eu já tive o meu tempo lá de muitos negócios por semana e hoje não é assim. Até porque a concorrência também é muito grande. Mas os colegas que trabalham nos plantões, eles têm a questão do número de negócios que é muito maior e também dá para ter uma vida muito boa. Eu até ia perguntar para a gente, essa questão dos 6%, que é o que a gente sempre ouve falar, que é o percentual mais praticado no mercado imobiliário, isso também é uma legislação ou é um entendimento de autorregulação do mercado? Que poderia ser 10% também, poderia ser 5%, poderia ser... Como é que funciona esse 6%? É o mercado que... Olha, tem colegas que não trabalham abaixo de 10%. Existe isso também, existe. Eu mesmo tenho um colega que é meu xará, Zé Augusto, ele não trabalha por menos de 8%. Só trabalha com 8%. E aí, evidentemente, vai... É nichado, então, né? Quer dizer, é um nicho. Sim. É para um segmento específico, e de repente você encontra alguém que fez 2%. Sim. O Conselho de Administração Econômica, o CAD, né? Desenvolvimento Econômico, ele proíbe a tabela. A nossa legislação consta lá que tem que ter uma tabela que é feita pelo sindicato e referendada pelo Conselho. Porém, o CAD proibiu que após 1988 essa tabela não pode. Nós mantivemos a tabela como uma referência. Uma referência, tá. Até porque vai entrar com uma ação na justiça, pode usar a tabela como referência. Vai negociar com o cliente, usa a tabela como referência. Mas o profissional é livre para contratar pelo percentual que ele julga que é conveniente. E eu cito aqui um exemplo. Tem um colega aí na região de Campinas, ele me procurou para bater um papo que um cliente passou ele para trás, rapaz, num negócio de 150 milhões de reais. Puxa vida, hein? 150 milhões de reais. Não pagou. É muito dinheiro, né? Bom, e ele me trouxe o contrato de serviços que ele havia feito, de assessoria. 15%. No contrato, eles convencionaram 15% de honorário nessa transação de 150 milhões de reais. E duas empresas multinacionais, esses galpões industriais, de logística, né? Então envolveu muito recurso e, por incrível que pareça, as empresas faltaram com a seriedade com ele, não pagaram a remuneração, fizeram o negócio direto. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ganhar na justiça, porque ele fez um contrato com exclusividade e ele vai ganhar. Mas ele colocou 15% no negócio de 150 milhões de reais. Então, quanto é que dá dinheiro aí essa remuneração? Nossa, eu estava fazendo a conta aqui. Se fosse 10%, seriam 15 milhões. Você põe mais 7,5, 22 milhões. Então, vai ganhar na justiça, né? Vai ganhar na justiça. Então, tá aí. Mas isso também é muito ruim, né? Quando você tem o corretor que apresenta as duas partes e as partes resolvem fazer sozinhas e esquecem o corretor que uniu as partes, né? Mas esse colega, Fernando, eu perguntei para ele, falei, rapaz, mas como é que você conseguiu colocar 15%? Ele falou, arrumei o cara que ia comprar. Ele falou, não, olha, eu calculei meu honorário da seguinte forma.
eu tive que viajar para a Europa e tive que viajar para os Estados Unidos. Nossa, isso vai ganhar isso. E tive que pagar para cliente me acompanhar, né? Então, eu calculei a despesa que eu ia ter e coloquei um percentual que cobrisse as despesas e me desse um lucro. Isso. Foi por isso que eu cheguei aos 15%. E o cliente aceitou, assinou, só que na hora de Foi fazer o pagar? negócio, fizeram o negócio direto e deixaram ele de fora. Mas está garantido pelo contrato. Então, Fernando, um negócio desse daí, né, se você vender um imóvel Desse tamanho? a cada 20 anos, dá para viver. Eu tenho um colega que trabalha com fazenda. E, as fazendas são preços altíssimos, pois é, né? 60 milhões, 50 milhões. Aí eu falei, rapaz, mas você vende... Quantas fazendas você vende por ano? Ele Uma a falou, cada 5 anos. Não, ele falou, já está fazendo 20 anos, eu vendi 2. Mas valeu, né? E tá rico. Mas valeu. O presidente Viana, deixa eu lhe fazer aqui mais uma pergunta, né, para a gente entender um pouco do mercado brasileiro imobiliário. A gente estava falando das empresas multinacionais que vêm para cá. E nós temos empresas brasileiras que vão atuar lá fora, porque a gente tem muito brasileiro nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais tal. E eu imagino que algum desses braços imobiliários de grandes empresas também atuem no exterior. E isso acontece também? Acontece muito, não é com grandes empresas não, viu? São com empresas pequenas daqui. Que tem escritório lá. Tem escritório e eles fazem lá. o Cresce de lá, vamos chamar assim, né? Sim, claro. Deve ter eles vão o equivalente procurar. ao Cresce daqui lá. Sim, e cada qual tem a sua forma de conseguir a licença para poder trabalhar. E cada qual também tem o seu custo, né? Que não é barato. No mundo inteiro não é barato. Mas nós temos corretora, tem um amigo aqui de São Paulo, ele tem escritório lá na cidade do Porto. Portugal, muito brasileiro. Tem escritório na cidade do Panamá e tem escritório em Orlando. Esse está rico também. Olha, eu acho Se não tiver, tá quase, né? Porque atuação internacional desse tamanho, né? Então, algum tempo atrás... Há muito tempo atrás eu conversei com ele e falei, rapaz, que loucura, você tem muita atividade. Aí ele falou assim, olha, Viana, para eu sair do zero, eu tenho que vender 11 milhões por mês. Eu só começo a ganhar dinheiro depois de ter vendido 11 milhões. Presidente, se o senhor souber de alguma imobiliária que atue na Itália, o senhor me fala, viu? Porque eu sou italiano, gosto muito da Itália. Né? E um dia eu sonho, né? Aposentadoria. Mas com certeza. Então deve ter algum bom negócio por lá, que também tem isso, né? Tem o cliente que já está estabelecido e quer saber só da oportunidade, né? Uma boa oportunidade, uma e tal, e aí fica buscando no mercado. E quem traz essas oportunidades, quem é? É quem está no mercado, que é o corretor de imóveis, né? E é impressionante, Fernando, o número de investidores estrangeiros que têm interesse no Brasil. Camboriú falaram que é uma loucura, que é 50 mil metros, 40 mil metros quadrados, que tem um prédio mais alto que de Dubai já. Isso, estão construindo lá um prédio que vai ser uma loucura. Né? E o Neymar também participa, é um mercado muito aquecido lá no Santa Catarina, né? Sem dúvida. Camboriú. Você pega aí Pissarras. Vamos dar um abraço pro Genésio, para a Abeli, que é construtora lá, aproveitar a oportunidade. Você fez sua propaganda? Tá certo. Eu vou mandar um abraço para o Genésio, para a Abeli, que tem aí lançamentos imobiliários deste porte que nós estamos falando, importantes para a cidade e para o país. Olha aí, por favor. Que bacana, né? Mas nós temos outras regiões de grande interesse também. Ali o entorno de Brasília tem inúmeros núcleos que estão se desenvolvendo muito bem com lançamentos de padrão elevado, com preço de metro quadrado alto. Está sendo de muito interesse, e em todo o território nacional, né? Aqui no estado de São Paulo também nós estamos tendo uma frequência de negócios imobiliários extremamente aquecido. Né? Pega aí a cidade de Santos, o município de Santos, que é uma ilha, não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde construir. Eles estão demolindo construções mais antigas e construindo prédios maiores, mais sofisticados. E está transformando a cidade também
num paraíso, né? Eu costumo dizer que Santos será a Mônaco brasileira num espaço de tempo muito curto. Porque o preço do metro quadrado está ficando muito alto, fica restritivo. Fica restritivo. E as pessoas de renda mais baixa que lá moram acabam sendo seduzidas por ofertas para vender, que são irrecusáveis. E aí eles vendem, né? E o público vai se elitizando. E uma cidade com uma qualidade de vida fora do comum, né? Santos tem um padrão muito, muito agradável, principalmente um saneamento básico que é absolutamente fantástico. Então, tem uma valorização muito grande. Você pega aqui no litoral de São Paulo, Ubatuba também, uma cidade está sofisticada, Ilhabela. Litoral Norte. Nossa, está uma maravilha. Aí você vai para o litoral sul, Peruíbe, uma cidade também extremamente agradável, com um clima fantástico, né? Então, o mercado imobiliário tem aí inúmeras opções para investimento, para lazer, que dá a essa profissão, nossa profissão de corretores de imóveis, uma característica ímpar, porque o corretor, tendo um network bom e trabalhando, tendo disposição, principalmente se acompanhar a evolução tecnológica que está se apresentando, porque assim, Fernando, hoje você vai deitar à noite dentro de um estágio de evolução. No outro dia de manhã você acorda... Já tem coisa nova. Está cheio de coisa nova. Então não dá para acompanhar. É muito rápido. E as pessoas têm que se atualizar naquilo que dá. E o Cresce tem investido na área tecnológica de forma bem agressiva. Nós temos um portal imobiliário, porque o anúncio hoje na internet é muito perigoso. Você vai ver um anúncio, você não sabe se aquele anúncio é verdadeiro ou não. Então, se o imóvel existe ou não. Pensando nisso, o Cresce criou um portal imobiliário. Pode falar. Que é fiscalizado por nós, é gratuito, né? Então as imobiliárias, corretores anunciam lá. E ali a pessoa pode pesquisar com a paz e tranquilidade de saber que aquele corretor é ele mesmo, que aquela imobiliária é ele mesmo, tem aquele nome, aquele endereço, aquele telefone. Ele está tratando com quem fez o anúncio. Isso é muito importante porque é um nível de segurança que você não encontra nos sites privados. Criamos também um aplicativo. Como eu chamo o portal, presidente? É portal imobiliário, Cresce Brasil. Então é CRECI, Cresce, Brasil.org.br ou .org.br. Crescebrasil.org.br. Tanto faz .org como .com, vai os dois sair vão para lá. Vão sair lá. Tá, e tem o aplicativo Cresce, é só Cresce. Entra lá na loja do Google, na loja da Apple, o aplicativo é gratuito e ali a pessoa tem acesso a inúmeros serviços para fazer denúncia de irregularidades no mercado, denúncia frente a profissionais que cometeram algum tipo de falta e além de informações de mercado, as pesquisas de mercado. O Cresce de São Paulo mantém hoje 18 regiões metropolitanas do estado, núcleos de cidades no estado de São Paulo, e nós fazemos a pesquisa mensalmente do que foi vendido e do que foi alugado. Por exemplo, pega lá, região de Presidente Prudente, são 60 municípios no entorno da cidade, e ali nós verificamos qual foi o tipo de imóvel mais vendido, tamanho do imóvel, metro quadrado, se era casa, se é apartamento, se é na região central, se é região periférica, se é na área nobre, se ele foi vendido através de financiamento bancário, se foi vendido através de cota de consórcio, se foi à vista ou se foi parcelado pelo proprietário. Então nós trazemos ali um diagnóstico completo da região. Se você pensa, olha, eu vou lá para Presidente Prudente, eu quero investir. Entra no site do Cresce ou no aplicativo, você vai encontrar todas essas informações. Que tipo de imóvel eu tenho que comprar para ser bem sucedido na locação e quanto ele vai me render. Nós temos de 18 regiões metropolitanas, cobrindo 100% do estado de São Paulo,
as informações completas acerca de cada um desses dados. E do estado de São Paulo, nós temos colecionado lá no nosso site, e também está no aplicativo, essas pesquisas do estado e da capital separadamente, desde 2003 até a data atual. Temos lá 21 anos de histórico para que investidores, pessoas da sociedade, os corretores imobiliários possam acompanhar as curvas de movimento que teve dentro desse mercado ao longo desse período. Tudo isso no portal? Tudo isso no portal e gratuitamente. Então, esse portal é um portal para o corretor de imóveis que cresce e aparece. Cresce e aparece, crescendo sempre. Você sabe que do Paraná para baixo não se fala cresce. Não? Fala cresci. Ah, cresci? Cresci. Aí eu disse para eles o seguinte, aqui vocês já estão grandes e lá em São Paulo nós estamos recebendo o comando para crescer, que é cresce. Cresce e aparece. Né? É isso aí, cresce e aparece. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, acho que esclarecedora a respeito do mercado imobiliário, a respeito da regulamentação do corretor de imóveis, da importância do corretor de imóveis nas transações imobiliárias. Suas considerações finais, uma alegria ter lhe recebido aqui na Com Brasil, até porque tudo aquilo que é bom com o Brasil fica melhor. Mas com certeza absoluta. Olha, Fernando, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da gente poder bater esse papo, divulgar informações aí que considero importantes para a sociedade, o público em geral. É sempre, para mim, muito gratificante falar da profissão de corretor de imóveis, que é uma profissão que eu abracei, né, logo no início da minha vida, com 24 anos de idade, eu vim para a profissão. Hoje eu estou com 73, então faz bastante tempo que eu estou aí na luta, vivendo dessa atividade. Minha mulher, minha filha, meu filho, cunhada, irmão, todo mundo da minha casa, da minha família são corretores de imóveis e graças a Deus, todos com a sua vida tranquila, bem situados e vivendo aí com uma certa tranquilidade, tudo graças a essa atividade profissional. E para mim, na condição de presidente do CRES do Estado de São Paulo, que é o maior CRES do Brasil, é uma alegria muito grande poder colaborar com os colegas na presidência do CRES, no sentido de poder aplicar aquelas questões que são importantes para todo o mercado e para os colegas que exercem essa nobre atividade profissional. Eu te agradeço imensamente, Fernando, e com o Brasil por essa oportunidade. Muito obrigado. E, presidente, então, só para a gente contar aqui um pouco dos bastidores para o nosso telespectador, o senhor está falando da Com Brasil, da TV comunitária. Eu fiquei sabendo que o senhor foi um dos fundadores, né, da TV comunitária de São Paulo. Pois é. Né? Hoje, TV Aberta São Paulo, que atua nos canais 9 da NET e 8 da Vivo. E você acompanhou o nascimento da TV comunitária de São Paulo, pelo Rotary, né? Pelo Rotary, pelo representando o governador do distrito 4.420, da primeira reunião para a formação da associação que ia dar e que hoje deu esses frutos maravilhosos, né? É verdade. Foi uma discussão muito bacana, participei lá em muitas reuniões, foi uma alegria grande. Aproveitar e mandar um abraço para o Mário César Martins de Camargo, que é quem fazia a revista Rotaract Reports na Gráfica Bandeirantes, e agora diretor internacional de Rotary, e deve ser presidente do Rotary, do Rotary Internacional, né? Será o 4º presidente do Rotary Internacional, que é brasileiro, né? Ernesto Embaçaí de Melo, Armando de Arruda Pereira, Paulo Viriato Correia da Costa e nosso amigo Mário César Martins de Camargo, que lembra o Paul Harris, né? Mas sem dúvida. Não parece, acho que ele é a reencarnação do Paul Harris. É sósia. É sósia. Um abração para ele, para Denise, sua esposa. E quero agradecer mais uma vez ao presidente Viana pelo seu tempo, por vir aqui esclarecer questões correlatas ao mercado imobiliário, ao corretor de imóveis, e agradecer a você
telespectador que esteve conosco em mais este CBD especial com Brasil Debate, trazendo questões importantes para você e para o Brasil. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.